gente vai falar sobre o livro de João. E qual é o propósito do livro de João? João 20, para os nossos universitários, os nossos colegas. João 20, 30, está o propósito. Lá no final do livro de João está o propósito. Eu vou ler o 30 e o 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creias que Jesus está falhando. Para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus. Eu vou ler de novo, sem travas agora. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este livro foi escrito por João para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Esta é a palavra de João. João, um dos 4 apóstolos que escrevem os 4 primeiros livros do Novo Testamento, contando da vida de Jesus. Então, é dos 4 evangelistas, não dos 4 apóstolos, os 4 evangelistas que contam a vida de Jesus. E é no livro de João, a gente pode dividir o livro de João numa cronologia específica. Quem leu aqui recentemente, depois que o pastor Paulinho falou que a gente falaria sobre o livro de João, quem pegou o livro e teve a curiosidade de ler inteirinho? Amém. Poucas pessoas, então, eu recomendo, da mesma forma quando no mês passado nós falamos sobre o Sermão da Montanha, a gente recomendou que vocês lessem, eram só 3 capítulos do Sermão da Montanha, a gente recomenda que você leia o livro de João, porque aí quando a gente vem aqui falar sobre a história do livro de João, você vai lembrar, é isso que está escrito lá, por isso que isso está escrito lá. E o livro de João, ele pode ser dividido em algumas etapas cronológicas. Ele é escrito de forma cronológica. No início, na primeira parte desse livro de João, João fala sobre a pré-existência de Cristo. Ele conta a história que Cristo era, que o Verbo se fez carne. Cristo já era antes da gente existir. Logo em seguida, no livro de João, ele retrata o primeiro ano do ministério de Jesus na terra. Então ele transforma a água em vinho. O Paulinho já falou aqui na abertura, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. É o primeiro milagre, é atribuído como o primeiro milagre de Jesus na terra. Ele fala para a mulher de Samaria, ele fala sobre a água, essa água que você está bebendo, se você beber da minha água, nunca mais você terá sede. Ele cura um filho de um oficial, o filho do oficial do rei chega para ele e fala: vai lá, desce lá. Ele estava a alguns dias de distância, desce lá, vai ajudar meu filho vai morrer. E Jesus fala, vai, o seu filho vive. Então a distância mesmo ele cria, esse é dado como o segundo grande milagre de Jesus. Seguindo a cronologia do livro de João, o capítulo 5 mostra a popularidade de Jesus crescendo durante o seu segundo ano, e nesse capítulo você vê a cura do paralítico de Betesda, aquele que descia um anjo no tanque, a água se mexia e o primeiro que mergulhava lá era curado. Essa é a história. Só que o cara era paralítico e ele não tinha nenhum amigo para empurrar ele para dentro da água a hora que o anjo balançava a água. Ele estava lá mais de 30 anos esperando pela cura, e Jesus fala: toma tua cama, levanta e anda, e vai. Estava curado, e era num sábado. E aí começa uma outra etapa da cronologia do livro, dizendo que no seu terceiro ano de ministério, Jesus começou a ter muita perseguição. E a primeira etapa dessa perseguição era justamente que ele curou no sábado, que feriu uma lei judaica, uma lei de Moisés.
E nesse terceiro ano, essa oposição a Cristo aumentou de forma grande, que muitos odiavam a Jesus e queriam prendê-lo por alguma coisa que ele fizesse, mas ele sempre escapava, ele sempre corria, ele falava: não é chegada a minha hora ainda. A quinta etapa da cronologia do livro de João fala da Semana da Paixão, começando com a grande entrada no domingo, que é conhecido como Domingo de Ramos, quando as pessoas colocaram ramos e Jesus entra em Jerusalém. Ainda na quarta etapa eu pulei um pouquinho dos detalhes, coloquei aqui uns detalhes para lembrar e eu vi que eu pulei. Falando ainda da parte do terceiro ano do ministério, foi onde tem a história da multiplicação dos pães. Jesus ensina no templo, então durante festas ele vai no templo de Jerusalém e ensina o povo. Jesus anda sobre o mar, então tem a passagem em que os discípulos, os apóstolos, eles pegam o barco, depois de uma grande pregação, vão ao mar, Jesus se recolhe para orar, e de repente Jesus aparece no barco. Ele diz também nessa quarta sessão cronológica, a grande palavra de conhecereis a verdade, está ali em João 8,32, então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele tem a passagem também da cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Está tudo nessa quarta etapa da cronologia. E sim, a gente entra na Semana da Paixão, em que começa com o Domingo de Ramos e vai finalizar com a crucificação. Então, nessa semana intensa, tem a passagem sobre o lava-pés, sobre Jesus lavando os pés dos seus discípulos e se colocando como um servo. Alô? Está mudando a frequência? Quer que eu pegue um perfil aqui? Estamos com problemas técnicos. Alô? Agora com a voz do locutor. Está desculpado, Paulo. Eu queria propor para a gente vir essa semana, na segunda, na terça-noite, para tentar dar uma geral, ver que dia que os meninos podem. Agora vai ficar curtinho aqui, não tem problema. E nessa hora, nesta semana... Não, pode deixar. Meu sonho em 2020 é jogar fora. Vai não. Retomando. Amém. Então vocês prestem atenção em mim e não no Paulo. Tá. Obrigado, Paulo. A gente, na Semana da Paixão, então a gente tem a entrada de Domingo de Ramos, o lava-pés, as últimas instruções. Então tem três ou quatro capítulos chamados de últimas instruções para os apóstolos. É muito interessante. A passagem da traição de Judas vem nessa semana também, e aí a gente vem com a crucificação e o sepultamento. E João termina o livro dele descrevendo parte dos dias, os 40 dias pós-ressurreição. E esse texto que a gente leu, ele é bem no finzinho, ele é no penúltimo capítulo, que ele resume qual é o propósito do livro de João. Ele foi escrito para que vocês creiam, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Ainda mais lá no finzinho, quase no último versículo de João, ele fala o seguinte, ele descreve o seguinte: se todos, vamos ler, é mais fácil, é o 21, 25. Jesus fez também, vamos naquela versão ali. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. É assim que termina. Então, João, ele descreve uma série de situações desses 6, cronologicamente dividido nessas 6 partes, e ainda no final ele escreve: olha, se eu fosse escrever tudo o que eu vi, que João viu, estava do lado, não teria livro na terra que coubesse todas as histórias. Quem crê nisso? Eu creio.
Jesus, ele foi poderoso. Então eu vou falar, uma introdução foi essa, eu vou falar sobre transformando a água em vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus, e no livro de João é o único que descreve com essa riqueza de detalhes essa transformação. O texto está no casamento, João 2, de 1 a 11. João 2, de 1 a 11, fala: no terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus. Quem foi convidado? Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus, ó Jesus falando com a mãe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. A gente falou de talha e falou de metreta. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é isso. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Algumas coisas que a gente aprende sobre essa história é que Maria teve muita fé. Porque a hora que você lê a gente aqui 2000 e tantos anos depois desse ocorrido, e você já sabe que Jesus vai fazer um monte de milagres, você já leu ali, você conhece a história. Mas nesse momento aqui a história estava sendo escrita e Jesus não tinha feito um milagre sequer. E Maria teve uma fé do tamanho, sei lá do que, de um monte. Porque ela sabia que o seu filho era o Filho de Deus. E ela sabia do que ele era capaz. E ela estimulou que Jesus fizesse o milagre. Maria tinha um problema. Ela conhecia, na verdade o problema não era dela, era do noivo, mas ela conhecia o problema. E ela levou o problema para Jesus. Esse é o segundo ensinamento dessa história. Aprenda que quando você tem um problema, o lugar para você escrever o seu problema é no Facebook. Não é no Facebook que você deve escrever o seu problema. Leve o seu problema no quarto para Jesus. Amém? Não é no Facebook, né? Porque a gente vê direto lá, o cara fala: estou com um problema, e o cara descarrega o problema no Facebook. Mas não é lá. É para Jesus. Ele pode te ajudar. Ele tem a fé. Só Ele pode trazer um milagre. Claro que você pode conversar com um amigo, pedir oração. A Bíblia mesmo recomenda isso, que você tenha amigos de oração, amigos em que você confie. Mas a primeira pessoa que você deve levar o seu problema é para Jesus. Foi o que Maria fez. Não tem vinho nessa passagem. Era uma vergonha para um noivo se acabasse o vinho. Então, tradição da época, as festas, hoje as nossas festas de casamento demoram 4 ou 5 horas, né? Eu tenho uma amiga, ela veio aqui no Brasil agora recentemente, ela é da Índia. Ela falou que ainda hoje na Índia, um casamento dura 5 a 6 dias, 7 dias às vezes. Imagina que legal, que loucura que é. E aí ela contou assim: os noivos só vão se encontrar no 7º dia. Então começam as festas ali com a noiva, tem, sei lá, ela não contou detalhes, mas tem as festividades, com o noivo tem outras festividades, e no último dia é que o noivo encontra a noiva e tem a celebração, a última celebração, a última festa. É assim que é o costume na Índia, hoje ainda. Eu não sei como é que é o costume dos judeus hoje, mas nessa época as festas duravam isso, 5, 6, 7 dias.
E era uma vergonha para o noivo terminar o vinho, acabar o vinho. E o noivo se preparou mal. Mas ele convidou Jesus. E esse convite fez a diferença. Quando eu falo ali das quantidades, um almude tem 32 litros, aqui a tradução está diferente. E tinham ali 6 almudes de 6 ou 9 litros. E fazendo a soma desses almudes de 32 litros, dividindo, dizendo que metade seja de um tamanho e metade seja de outro, foram 480 litros de vinho. É muito vinho. Quando Jesus entra, Ele está na tua casa, Ele está na festa e você o convida, Jesus não tem miséria. Jesus traz a bênção em abundância. 480 litros de vinho. Ele não fez uma garrafinha de vinho, Jesus transformou a água em vinho. Ele pegou um copo e transformou em vinho. Não. Tinha muito dia de festa ainda pela frente. Ele proveu vinho bom, melhor vinho para o final. E apesar dele estar lá no casamento, ele disse que não era chegada a hora dele, mas mesmo assim, Maria insistiu e ele fez o milagre. Amém? Vinho naquela época, ou vinho na verdade, ele representa a alegria. Vinho, ele também tem uma representação do sangue vertido na cruz, que é a salvação. Nos dias de Jesus na terra, não existia muita alegria. Na verdade, antes da vinda de Jesus, teve um blackout ali, né? Alguns anos, uns 400 anos, que a palavra diz, 300 ou 400 anos, sem Jesus se manifestar, sem Deus se manifestar na terra através de profetas. Então aquela relação que existia naquela época, imagina, 400 anos, são 6, 7, 8 gerações, já não tinha mais o hábito, o costume de ter profeta na terra. Eles eram todos baseados na letra da palavra, na palavra que se manteve nesse período. E não à toa que Jesus, quando chega e se manifesta como profeta, a primeira coisa que ele faz é trazer a alegria. Porque ainda não tinha sido derramado o sangue dele na cruz, isso ainda ia chegar mais para frente, mas Deus se manifestou da primeira vez, no retorno de Deus, a manifestação dele na terra foi através da alegria. E mesmo não tendo sido derramado sangue ainda, já era sabido que esse era o plano para minha e para a sua salvação. Amém? Quando Deus enviou o seu Filho, esse era o plano desde o princípio. A água potável, eu vou fazer uma comparação, trazendo características sobre a água e o vinho. A água potável é pura, mas nesse contexto, Jesus pega algo que é insípido, que é sem cor, é incolor, insípido é sem gosto, incolor, que é sem cor, inodoro, sem cheiro, e transforma em algo brilhante, vermelho brilhante, com um aroma sensacional e com um sabor sem igual. O mestre de salas, ele era o mestre de cerimônia ali, ele mesmo provou o sabor do vinho. Todo bom vinho ele deve apresentar-se límpido, transparente, brilhante, com viscosidade. E os com maior acidez duram mais tempo. Porém, o que tem muita acidez deixa o vinho com sabor de vinagre amargo. Então a alegria de Jesus, ela é completa. Ela não passa do ponto. Ela não é aquela alegria efêmera que daqui a pouco você esqueceu dela. Então até a acidez dessa alegria, ela foi na medida. O livro de João traz um comparativo também curioso sobre a criação lá em Gênesis e a vinda de Jesus. Eu vou ler alguns textos trazendo essa comparação. Eu vou ler Gênesis 1, de 1 a 5. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Em João 1, de 1 a 5, tem um comparativo sobre a criação do primeiro dia, dizendo: no princípio era aquele... Você tem sem ser NVI, pode pôr qualquer outra versão mais... Ele vai falar do verbo. Qualquer um. No princípio era o verbo. Obrigado. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece das trevas, e as trevas não a compreenderam. O que aconteceu? Até o 5 mesmo. Então, no primeiro dia houve a criação e houve a luz. E João mostra exatamente isso, comparando Jesus, a vinda de Jesus, como a luz que resplandece nas trevas. O segundo dia, voltando em Gênesis 1, 6, eu vou ler de 6 a 8, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Eu vou ler João 1, de 1 ainda, de 29 a 34. Então, no segundo dia, em Gênesis, houve uma expansão no meio das águas. No dia seguinte, curioso, né? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Até aí. Porque aí você já vai entrar no dia seguinte. Mas a gente vai ler o dia seguinte ainda da criação de Gênesis. Gênesis 1, de 9 a 13. No terceiro dia. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. A gente vai ler João de 1, de 35 a 42, no paralelo do terceiro dia no Novo Testamento. E no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo.
E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. No dia... até 42, até aí. Obrigado. Então, mais uma vez, o paralelo, Deus fazendo a separação da terra, fazendo a separação dos mares, e mostrando aqui de onde ele era, de que terra ele era, de onde ele vinha. No quarto dia, em Gênesis 1:14, e disse Deus: haja luminares, a gente vai ler até o 19, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, assim para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia 4. A gente vai ler João 1:43. No dia seguinte, o 4º dia, quis Jesus ir a Galiléia, nós vamos ler até o 51, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maior do que essas verá. E disse-lhe: na verdade, verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto, com os luminares de dia, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Glória a Deus. E ainda assim, nós vamos ler agora, para terminar o 5º, 6º, 7º dia em conjunto, lá em Gênesis, e depois voltaremos aqui para João. Gênesis 1, de 20 a 31, diz assim: e disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi à tarde, amanhã, o dia 5º, nós vamos ver o outro 6º também. Disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e disse Deus: façamos, né? Deus estava falando com alguém, né? E não era com as bestas feras, né? Deus falava com Jesus e com o Espírito Santo, que eles eram desde antes. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento.
e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e à manhã, o dia sexto. É até aí. E Gênesis 2, de 1 a 3, vai falar sobre o sétimo dia. Assim os céus, a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então nós vamos lá para João 2, para concluir os 7 dias, se vocês viram que ele vem contando a história no próximo dia, e agora ele fala o terceiro dia, ou seja, 3 dias depois do último, para completar os 7 dias, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e aqui está a história que eu li. Eu vou reler a história de Caná da Galileia. E foram também convidados Jesus e seus discípulos. Então vocês viram que lá na criação a gente teve a criação do homem e da mulher, e aqui nos últimos dias a gente tem o casamento, a gente tem as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nos até em cima. E disse-lhe: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado da água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, e ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Até aí. Então a história se repete em Jesus como Deus e em Jesus como homem. Para terminar, sinônimos de alegria, bem-estar, deleite, glória, animação, regalo, riso, contentamento, deleitamento, euforia, jubilação, bom humor. Seja alegre, meu querido. Faça como os noivos, traga Jesus para o seu dia a dia, traga Jesus para a sua vida. Você que é casado, traga Jesus para o seu casamento, traga Jesus para a sua família. Jesus é sinônimo de alegria. Não seja aquele cara mal-humorado, não seja aquele cara desanimado de tudo, seja um entusiasta, seja alegre. João no final ainda traça um paralelo quanto à ressurreição. Eu queria ler João para terminar com João 4, 45. Eu vou ler até o 54. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. Na verdade, o oficial já sabia que o filho dele estava morto. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro dos servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou.
Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma hora que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. É até aí. É nessa hora, meus irmãos, meus queridos, que nós temos que crer. Trazer alegria para dentro de casa, trazer Jesus para você e crer em Jesus, crer em Cristo. Esse homem que era um dos líderes, e ele era servo do rei, próximo do rei, ele se humilhou. Ele foi até Jesus, ele viu o seguinte: não tem mais jeito, mesmo eu sendo muito próximo do rei aqui, mesmo eu tendo todo o dinheiro à minha disposição, meu filho está morrendo. E ele creu, e ele se entregou, e ele se humilhou perante Jesus. E Jesus disse: vai, teu filho vive. E essa é a palavra de Deus para a gente, para nós nesta manhã. Eu vou encerrar com 2 versículos. Um é João 6,27, que diz assim: e essa é uma recomendação. Depois que Jesus multiplica os pães, depois que ele anda sobre as águas, e ele explica sobre a verdade, que ele é o pão da vida, ele traz uma recomendação, e essa recomendação eu deixo para você nesta manhã. João 6,27 diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem nos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Amém? Trabalhe. O que essa recomendação diz? Não importa o seu trabalho, se você trabalha em casa, se você trabalha na obra de Deus, se você trabalha num escritório, trabalhe não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Seja testemunho onde você estiver, seja testemunho vivo. Você é o melhor testemunho, melhor do que falar, melhor do que pregar, melhor do que querer convencer alguém de alguma coisa. O que as pessoas veem em você é o seu testemunho. A gente falava isso, eu e a Paty ontem. E João 20, 29. Então disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Quem aqui já viu Jesus? Amém. Nem eu. Mas você, meu querido, assim como eu, é bem-aventurado. Por quê? Porque você não viu e creu e você está aqui. Amém? Glória a Deus. Dá um aplauso para o Senhor Jesus. Deus abençoe. Jesus te ama.